Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, eu, professor Moacir e o professor Tiago. E aí, Tiago, beleza? Beleza, Moacir? Beleza, galera? Tudo bom? Nós vamos falar hoje um pouco com vocês a respeito do Augusto dos Anjos e da poesia Morcego, que é uma poesia que vai cair no Paz, e nós vamos fazer a análise dela com vocês. Mas antes, nós vamos fazer uma descrição um pouco detalhada a respeito do contexto histórico da vida do Augusto dos Anjos. E aí, Tiago, eu queria te perguntar, quem foi Augusto dos Anjos? Moacir e demais colegas que estão ouvindo a gente, eu vou dizer assim, pessoalmente, para mim, o poeta mais singular da literatura brasileira. A gente vai ver isso tanto por características biográficas, mas principalmente pelas características da sua literatura, da sua poesia. Augusto dos Anjos é um poeta que nasce na Paraíba, em Pau d'Arco, filho de uma família de donos de engenho, inclusive, né? Ele passa por essa transição de ver sua família também, de certa maneira, entrar num processo de decadência financeira, porque os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste passam por esse declínio nessa época. E ele é um poeta, então, que vai buscar o seu letramento. Ele chega a ser professor do Liceu Paraibano, uma escola super tradicional na Paraíba. E por desencontros, né, vamos dizer assim, com o poder do Estado, com o governador, ele não obtém um pedido, que era de lançar o livro aqui no Rio de Janeiro, e continuando recebendo o salário dele de professor. Ele sai da Paraíba e vem para o Rio de Janeiro tentar lançar o livro aqui. Inclusive, a gente vai falar do livro daqui a pouco. E ele vem tentar a vida no Rio de Janeiro. E, Tiago, o Augusto dos Anjos, ele tem uma história de bastante decepções, de bastante desencontros na vida dele, né? O que a gente pode falar um pouco dessa história? Então, vale a pena, antes até de a gente falar um pouquinho dessa história, vale a pena a gente destacar que alguns críticos, né, algumas leituras talvez mais superficiais, vão querer analisar a obra do Augusto dos Anjos como uma obra biográfica. A obra, ela transcende qualquer questão biográfica, mas há vários poemas, sim, que fazem retratos, né, que pincelam as questões biográficas. Uma primeira frustração que a gente vai falar é de um affair, né, vamos dizer assim, um crush, uma namorada que o Augusto tem lá na Paraíba, e por ela trabalhar no engenho dos pais, por ela ser funcionária do engenho, ou seja, aí um claro caso de preconceito econômico, a mãe do Augusto dos Anjos descobre isso e manda dar uma porrada, né? Manda bater mesmo, fisicamente, contrata uma pessoa para bater, e essa mulher morre. E, segundo relatos dos historiadores, ela estaria grávida, e nessa frustração que ele tem, perde a mulher e perde, consequentemente, também o filho dele. Tanto é que há poemas, né, que fazem referência a isso. Ele tem um poema que ele faz por feto, que é bastante peculiar, inclusive, eu recomendo vocês a lerem, né? Inclusive, há o poema da árvore, uma espécie de poema mais simbolista, mais metafórico, em que ele vai comparar a árvore a essa mulher, e o pai dele manda matar a árvore. Também é um outro poema que eu recomendo. Mas é muito importante também a gente lembrar, igual você falou anteriormente, que o Augusto dos Anjos não tem uma obra poética reduzida a uma obra autobiográfica. A percepção de mundo dele vai muito além dos acontecimentos da própria vida. Como a gente pode falar, o Augusto dos Anjos ele tem uma temática universalista, né? E essa temática universalista demonstra uma percepção muito profunda da realidade em que ele vivia. O que a gente podia falar a respeito do conhecimento que Augusto dos Anjos tinha da estrutura social e da relação com a filosofia, né? A gente vê que ele é muito influenciado, por exemplo, por Schopenhauer. O que a gente pode falar sobre isso? Sim, o Augusto dos Anjos é um poeta que vai trazer à tona algumas discussões multifacetadas, né? Nós vamos ter vários encontros ali do Augusto com temas tipo pessimismo, com tipo negacionismo, né? E dentro dessa temática do pessimismo e do negacionismo, ele é um leitor muito grande de Schopenhauer e vai ser muito influenciado. Schopenhauer vai dizer que o ser humano ele é um pêndulo entre desejos a serem saciados, ou desejos não saciados, para ficar mais claro, e ao satisfazermos os desejos, que a gente retorna por ciclo
porque a gente vai ver que depois de saciado aquele desejo, a gente não se sente contemplado enquanto ser humano. E aí entramos num novo ciclo de desejos não saciados. E o Schopenhauer ele vai dizer também que o que transcende, que a arte, por exemplo, né, como um todo, a arte é uma das formas de transcender. Uma abnegação total desses desejos humanos, né? E aí a gente vai encontrar isso em pouquíssimas pessoas. Schopenhauer até cita Jesus Cristo, cita Gandhi, como essas pessoas que saíram desse pêndulo. E aí é interessante a gente falar da questão do pêndulo na perspectiva de uma sociedade constituída por uma elite oligárquica altamente egocêntrica, egoísta, num contexto de um Rio de Janeiro em formação urbana, em que há claramente, como a gente até falou quando estávamos falando de Lima Barreto, existe uma segregação racial muito grande, uma sociedade que está dividida entre pobres, ex-escravos e ainda escravos, e uma elite que tinha um desejo intelectual. Essa elite começou a ter gosto por essa forma de demonstrar o prazer intelectual e se consolidou quando a gente chega aí no século XIX com o realismo, o parnasianismo, motivado por um materialismo, por um positivismo, né, um cientificismo. Isso vai criando um abismo cada vez maior na sociedade, entre pessoas que estão vivendo para sobreviver e pessoas que estão desfrutando um prazer intelectual. Aí vem o Augusto dos Anjos e, nesse contexto, utiliza de uma desconstrução do cientificismo e do materialismo por meio da própria estrutura poética parnasiana que tanto era valorizada por esse grupo, né? Perfeito. Essa análise ela é muito esclarecedora sobre vários pontos da obra do Augusto dos Anjos, porque a gente vai perceber que alguns críticos, alguns mapas mentais vão chamá-lo de poeta cientificista. Sim, de certa forma, o Augusto dos Anjos também porque dentro desse contexto do século XIX, principalmente na segunda metade, com a segunda revolução industrial, o positivismo só se fortalece, né? E, de certa maneira, o Augusto dos Anjos, por ser um leitor muito árduo, muito assíduo da biologia, da química, da medicina, inclusive, ele vai trazer esses temas, ele vai ter uma poesia carregada de termos científicos, de termos biológicos, de termos da área da medicina, da área da química. Só que, de certa forma, até essa característica do cientificismo, ela é confrontada com as características do pessimismo. É como se o cientificismo ele não desse conta da vida corpórea. O que, para o Augusto dos Anjos, para a poesia do Augusto dos Anjos, é aterrorizante, é a vida corporal. E ele vai tratar de como que a vida corporal é fragilizada, como que o ser humano, dentro dessas suas vaidades, do seu egocentrismo, como você colocou agora, como que o ser humano é fraco, fragilizado em relação ao mundo cósmico, né? Isso. Então, de certa forma, o Augusto dos Anjos utiliza o próprio construto materialista para decretar a falência do materialismo humano. Então, ele olha para Schopenhauer e vê que o ser humano, quando consome e vive nesse ciclo do consumo, ele está morto. E aí ele olha por meio por exemplo, eu cito aqui a poesia parnasiana, que valoriza tanto a estrutura que ele utiliza. Isso convida as pessoas que têm esse gosto por esse tipo de estrutura para ler. E aí, ao mesmo tempo que essas pessoas veem essa estrutura, elas dão de cara com uma poesia completamente tétrica, né? Uma poesia pessimista, que vai falar do ser humano com a falência da fisiologia humana, né? Sim, da vida corpórea. Da vida corpórea. Então aí ele vai utilizar... Por isso essa proximidade com a morte, né? Isso, e aí ele vai transformar toda a poesia dele em uma ode à podridão, né? A decomposição humana. E aí, leitores, ouvintes, né? Nossos colegas aqui que estão ouvindo a gente, esse ode à podridão humana, ela é metafórica, mas no poema ela é bastante real. Então a gente vai ler poemas que ele vai tratar da putrefação do corpo, né? Do verme que vai roer as nossas carnes, né? Da fragilidade da vida corpórea. E eu acho muito importante o que você falou, Manci, do ponto de vista dessa afronta ao parnasianismo, de certa forma que você colocou, porque ele usa a estrutura parnasiana, porém ele transcende
aos limites que o parnasianismo, também muito idealizador, embora crítico do romantismo, né? Que o romantismo era a escola que idealizava, o parnasianismo é também bastante idealizador. Essa afronta de chocar os parnasianos colocou Augusto dos Anjos num ponto que é até injusto. O Augusto dos Anjos ele tem características, pinceladas de características do romantismo, principalmente da segunda fase romântica, mas com uma pegada totalmente diferente, porque a morte era piegas, era a morte idealizada, aqui não, é a morte corpórea mesmo, né? É tratar da fragilidade humana, mas ele tem ali pinceladas do pessimismo, do romantismo. Ele tem características simbolistas, ele tem características parnasianas, e ele é tão moderno quanto os modernistas. Então, o Augusto dos Anjos é tão multifacetado que a crítica literária talvez nunca tenha lhe dado um local de prestígio na literatura, porque ainda não o compreendeu. Ao mesmo tempo que ele se mostra com características parnasianas, ele vai introduzir na literatura... Gente, isso é magnífico do ponto de vista temático, do ponto de vista do rompimento de modelos literários. Ele vai introduzir na poesia, por exemplo, palavras do dia a dia. Ele vai falar de escarro, ele vai falar de morcego, ele vai falar de verme, de ingratidão, né, que é um tema que fala tão alto na nossa sociedade, né, do fósforo, do cigarro, essas palavras que antes a gente até fala que elas não tinham lugar na poesia, né? E o Augusto dos Anjos vai fazer isso de uma maneira muito peculiar, a introdução dessas temáticas que chocam e que ao mesmo tempo antecipam o modernismo do ponto de vista do cotidiano ali na poesia. A poesia do Augusto dos Anjos, gente, ela é muito carregada de símbolos, ela é muito carregada de metáforas. E às vezes a gente lê os poemas e a gente não associa isso à crítica social, tá? Mas o Augusto dos Anjos, ele vai tratar, de certa maneira, né, em poemas específicos, ele vai falar de escravidão, ele vai falar de desigualdade social, ele vai falar dos bêbados, dos loucos, ele vai falar das pessoas que sofrem de doenças. Gente, imagina Brasil, final do século XIX, a gente hoje já consegue ter várias doenças, né, controladas por meio de vacinas, mas imagina o Rio de Janeiro, final do século XIX, imagine o subúrbio do Rio de Janeiro, o tanto de doença que proliferava, bactérias, os vermes. Então, de certa maneira, essa fragilidade que o Augusto dos Anjos também mostra do ponto de vista de ser humano, também tem a ver com essa crítica social. E no mais, o Augusto dos Anjos, de certa maneira, é um poeta materialista do ponto de vista que ele vai tratar da matéria humana, da vida orgânica, tá? Mas a gente já fez todas as críticas a essa questão cientificista e materialista. O Augusto dos Anjos é um poeta muito místico, espiritualista, não do ponto de vista religioso, é bom que se diga isso. Ele vai tratar a existência humana do ponto de vista de um complô cósmico contra o próprio ser humano. É como se os astros, os cosmos, convergissem todos contra a existência humana, dentro dessa ideia do pessimismo. Mas há o que transcende, viu, gente? Então, a poesia do Augusto dos Anjos, ela vai ser marcada por essa marca pessimista, isso no que diz respeito à vida corpórea, mas a arte consegue transcender tudo isso, né? Então ele vai ter várias dicas disso, né, que alguma coisa sobra dentro dessa fragilidade humana. Então é isso aí, gente. Em relação a questões teóricas do Augusto dos Anjos, a gente vai ficando por aqui, e agora nós vamos fazer a análise de um poema chamado Morcego, que vocês vão ouvir agora com a gente. E é importante destacar que essa obra está na matriz do Paz agora, recente, do ano de 2020.